pensei assim, vou gravar esse vídeo, eu até pensei em trocar essa camiseta, que é bem velhinha, mas eu vi que a cor, na verdade, é perfeita, né? É roxo, então o roxo tá ligado à cura, o roxo ele tá ligado à espiritualidade e à transformação, né? E eu acho que é propício para esse vídeo mesmo, né? Então eu deixei ela mesmo velhinha. Então é isso, gente. Vamos se curar. Né? Oi, pulseiras, tudo bem? Bom, hoje eu tô aqui. Desculpa o barulho no fundo aí, aqui tá tendo uma obra, então pode ser que vocês escutem no fundo. Bom, eu tô aqui para falar de um assunto que nem é tão legal. Acho que parar para escutar sobre isso ninguém quer, né? Mas eu venho escutando já faz alguns anos e principalmente ainda em 2021 ainda escuto, né? E me entristece bastante, assim, e faz eu ficar refletindo muito tempo, sabe? Pra saber o que eu respondo, como eu respondo, pra tentar aproximar, né? Apesar da revolta que causa quando você escuta. Então, porque assim, eu acho que todo movimento, ele, além de ter profundidade no assunto, né, de você saber o que você está falando, quando você fala sobre mudanças e acreditar, você precisa de profundidade, mas você também precisa de lateralidade, né? Então não adianta você falar bonito para as pessoas que pensam iguais, né, e gostam daquilo ali, e todo o restante que deveria escutar, na verdade, que não quer escutar, repele, né? Então a gente também precisa atingir esses outros círculos, né? Para que a mudança aconteça. Bom, eu escuto, né? Hoje eu tô aqui para falar do porquê um grupo só de mulheres, né? Eu escuto frases como que preconceituosa, ou a gente não precisa segregar. E isso dói bastante, né? Porque eu acho que a última coisa que a gente... Acho que começamos esse projeto, a última coisa que a gente quis justamente foi se livrar, né, do preconceito e de toda a segregação que existe na sociedade, né? Então, por que, né, grupo só de mulheres? Então, assim, a última coisa, gente, isso não tem nada a ver com preconceito e não querer homens no grupo. Nós odiamos homens e aí nós fazemos expedições para planejar nossa vingança, né? Coisas do tipo, assim. De jeito nenhum. Assim, são só coisas, né? O primeiro ponto aí, se você pegar, por exemplo, mulheres no mundo da aventura, né? Hoje existem várias praticantes realmente, muito mais do que antigamente, mas está longe de ser equilibrado, né? E aí quando você fala então de instrutoras, as minhas amigas instrutoras estão aí, não me deixam mentir, né? Isso diminui uma parcela assim que é super difícil. São pouquíssimas mulheres instrutoras que trabalham ali, conseguem ficar nesse meio, né? Então, assim, você mesmo, praticante aí, se você faz aventura, né? Ou já contratou algum guia ou outra agência também. De todas as agências, quantas mulheres vocês viram guiando, né, para essas agências? Guias também, não sei se vocês conseguiram encontrar, mas são poucas, muito poucas. Então, o nosso grupo só de mulheres não é somente levá-las para passear, né? A gente trabalha com educação experiencial ao ar livre, então é muito diferente de turismo, para começar, né? Então tem um aprendizado aí, tem um propósito comportamental no fundo. Mas falando da questão técnica, né, agora, eu acho que é isso. Hoje a gente não tem instrutoras, são poucas instrutoras e que tenham sua própria empresa, por exemplo, e guiam e, né, eu não acho que eu conheço uma, duas, né. Então, quando a gente fala sobre oportunidade, a gente tenta... são um grupo só de mulheres, né? Então, a gente leva só mulheres, então a gente trabalha com instrutoras mulheres, a gente tenta contratar todo o círculo ali que é envolvido, então motoristas, barqueiras,
dona de pousada do camping ali, o que for que a gente, né, tiver os fornecedores ali, a gente tenta envolvê-los, e é super difícil. Quando você sai do Sudeste, então, é assim, é raro, né? Então, quando a gente fala sobre profissionais qualificadas, a gente pega o exemplo do futebol aí, né? A gente não tem atleta qualificada para jogar na nossa seleção. E agora a gente está contratando e a nossa técnica sueca, né? Tá treinando, né? E fazendo vários testes aí com umas meninas que ela tá pegando de fora, que já jogam no exterior há um bom tempo, porque aqui a gente não tem profissionais qualificadas. São algumas, né? Que jogam no Corinthians agora, depois que teve veio à tona, né? Esse futebol, negócio do futebol feminino. E por que a gente não tem atleta qualificada, né? Porque não existe categoria de base no Brasil, né? Feminino. Agora pode ser que os clubes estejam fazendo um pouco mais, porque aqui é isso, né? Essa categoria de base é para basicamente lançar os jogadores e vendê-los para fora, né? Então, como não existe um mercado para o futebol feminino, nunca foi interesse criar uma categoria de base para ter atleta para vendê-las, né? E a gente tem que voltar muito antes, né? Assim, além da categoria de base, por que não se tem categoria de base também, além dessa questão de não ter mercado para o futebol feminino? Porque não é papel da mulher jogar futebol. E isso sempre foi dito, né? Então, é algo só recreativo, não é uma profissão, né? O futebol masculino, não. Realmente é uma profissão e, enfim, a gente sabe quanto que investem aí, né? Então, a gente tem que voltar muito antes para falar de profissionais qualificadas. Então, a gente não está falando só da categoria de base que não existe, mas é de uma sociedade inteira acreditar que aquilo não foi feito para ela, que o fim, né, o propósito daquela menina nunca vai ser jogadora de futebol, né? Existem várias outras coisas, inclusive ser mãe e ser dona de casa e ter uma família, né? Que ainda eu acho que é a maior crença da sociedade. Então, quando a gente fala sobre grupo só de mulheres, por que, né? Grupo só de mulheres, a gente tem que ir lá atrás. Não tem nada a ver com preconceito ou segregar. Então, a gente não tem instrutoras qualificadas ou mulheres que se sintam à vontade em fazer a sua própria expedição, a sua própria aventura, seja canoagem, cicloturismo, trekking, e muito menos puxar ou trabalhar com isso, né? Porque pode ser que você não queira ser profissional, mas eu tenho certeza que você adoraria ter coragem, ter os conhecimentos para poder fazer a sua trilha com a sua amiga ou com o seu namorado. Mas que se seu namorado não souber, você sabe, né? Porque a gente sabe que a grande maioria das mulheres também que estão nesse mundo aí, elas se iniciaram através dos companheiros, que foi quem puxou e quem ensinou elas, né? Então é a mesma coisa, hoje não tem instrutora ou mulheres capazes, né? E justamente porque lá atrás, essas meninas, né, essas crianças que a gente olha hoje, a fé na mulher, assim, e no esporte como um todo. Eu estava conversando com um grande amigo meu, a gente conversando sobre essas questões do incentivo, né? A gente começou falando do futebol e depois foi passando para Águas Brancas. Não sei se vocês sabem também, quem acompanha o canal sabe, a gente tem uma equipe de rafting, vem treinando, né? Para os campeonatos brasileiros, tem o Mundial também. E aí eu falei assim, não existe incentivo, né, para a mulher, é muito raro. E os clubes, empresas, patrocinadores sempre apoiam as mesmas pessoas que a gente já conhece no mundo da aventura. Então quem está chegando não tem oportunidade, né, e principalmente as mulheres. E aí ele me falou uma coisa que talvez seja verdade, assim, né, que ele falou assim, Fê, mas é realmente, né, a gente não acredita muito nas mulheres, porque aí você vai investir o seu dinheiro, né, a sua marca, a sua empresa, nas meninas. E chega um momento em que as meninas, quando a gente está falando de categoria de base, né, ali, adolescente,
E aí chega um momento em que as meninas começam a crescer e aí encontram seus namoradinhos, né, primeira paixão, e simplesmente largam o esporte, coisa que dificilmente homens fazem. E isso é, assim, doloroso, mas é super verdade, né? Eu acho que, assim, o homem dificilmente ele vai largar o hobby dele ou o que ele realmente quer fazer ali por algum namoro. Porque ele não foi ensinado que aquilo é o propósito dele. Que ter uma família e ter filho, ele nasceu para aquilo, né? Não que seja problema, isso não tem problema nenhum, eu acho que pode ser esse propósito sim, mas pode ser que também não, né? E quando você vê, e realmente a gente que tá já nesse mundo aí há muito tempo, e nossa, sou professora, então trabalho com crianças, eu acho que eu já passei por vários universos aí, mais da preparação física, né? E realmente, chega um momento em que a mulher tem um chamado, que aí relacionamento em primeiro lugar, e depois chega uma idade que aí é um chamado para ter filho, porque tem a questão da idade. E é isso, e assim, eu vejo mulheres amigas próximas assim que vivem esse conflito interno também, porque é algo que uma parte sente que é isso, outra parte sente que não, né? E tudo isso, porque realmente romantizaram toda essa questão de maternidade e os papéis das mulheres na sociedade. Então, quando a gente fala de grupo só de mulheres, olha só toda a discussão que a gente levanta, né? O porquê grupo só de mulheres. Isso a gente está falando da questão técnica, dos conhecimentos, né? Agora, quando a gente vai para a questão comportamental, da experiência mesmo, da vivência, bom, aqui a gente trabalha com educação experiencial ao ar livre. Então, ensino construtivista. Então, a gente sabe que algumas questões assim, é só você vivenciando para você aprender. Então, quando você vê a aventura mesmo, né? Assim, vamos colocar em um grupo de misto, né? O homem, geralmente, quando tem uma passagem difícil assim, ele vai e estende a mão para a mulher, num ato de ajudar mesmo, né? Só que nesse ato de estender a mão e ajudar, acontece algo que limita a sua aprendizagem. Ninguém tá falando que você tem que cair, essas coisas, né? Não vamos pro extremo. Mas assim, existe uma aprendizagem que é só você tocando, sentindo para você ter. São terminações nervosas, né? É algo que tem que acontecer realmente uma experiência completa no sentido de pensar, sentir e tocar, né? Pra você realmente vivenciar aquela experiência. Então, assim, se você pegar suas experiências de vida aí que te marcaram, não preciso nem dizer que provavelmente as experiências que te marcaram são as que foram mais regadas de emoção, seja ela qual for, né? Alegria, amor, tristeza, raiva, medo, mas a que você realmente sentiu e que você pegou, né? Que foi só você que viveu e não que alguém te contou como foi ou que alguém fez para você, né? Foi as que você viveu. Então, quando a gente fala de educação experiencial, existem esses papéis, né? Que a gente foi encaixado, assim com a mulher, assim o homem também. Então a mulher ela é vulnerável, então ela precisa ser salva pelo homem. E eu tô colocando em estereótipos bem assim para facilitar, né? Exemplificar aqui. E só que justamente nesses papéis, né? Acontece essa limitação de aprendizagem. Mas a questão da aprendizagem é que existem coisas que você tem que viver, até para você conhecer o seu real limite, porque às vezes você acha que é esse e é muito maior, né? Eu trabalho com pessoas, com mulheres todos os dias e geralmente eu sei que aonde ela acha que vai acabar tem muito mais, né? E isso é aprendido, é neurológico. Então, assim, e os homens também foram ensinados a ser gentis, né? A cuidar das mulheres. E a partir do momento que você tira isso deles, é como se fosse uma ofensa, né? Então, assim, se você
por exemplo, a equipe de rafting lá que a gente desce um rio com vários botes, numa descida de 18 botes tem uma instrutora mulher, né? E isso agora faz alguns anos, acho que uns 3, 4 anos faz. E a gente tá ali, então a gente desce treinando, mas a gente acompanha a descida do comercial ali, né? E na descida a gente para fazer várias brincadeiras no rio. Não sei se alguém aqui já fez rafting, né? Então tem o salto, tem o surf, a gente monta a segurança. E tem um momento em que a gente para fazer o salto, em que a gente para os botes na beira. As pessoas saem do bote, pegam uma trilhinha para ir até a pedra e saltar. E nisso, o bote é escorregadio, ele parece um sabão, né? Ele é liso, com água. As pessoas não fazem aquilo ali todo dia, então não tem destreza, normal. E a gente oferece a nossa mão. Por exemplo, às vezes a gente tá ali entre botes e as pessoas vão passar. E a gente oferece as mãos. Então, assim, a mulher é muito tranquila e natural para ela aceitar ajuda, né? E pegar naquela mão estendida. E isso é ótimo, porque a gente precisa de ajuda, né? Não é isso que a gente está falando, sobre a gente não precisar de ajuda. E a gente estende, às vezes no bote, né, tem um casal, e a gente estende a mão para essa mulher, ela aceita, e para o homem, ele não olha para o seu rosto e muito menos pega na sua mão, porque ele foi criado para aprender sozinho, ele tem que se virar, ele não precisa de ninguém. E assim, isso é péssimo. Então a gente vive os dois extremos, né? Ou a gente é vulnerável e precisa de ajuda, ou a gente não é vulnerável e não precisa de ninguém. Então tudo isso são dois lados dos mesmos problemas sociais, né? Então assim, a mulher ela pode ir muito mais além, ela precisa colocar a mão para ela aprender. E o homem, ele pode aceitar ajuda também, não tem problema nenhum, né? Eu acho que eles sofrem tanto quanto a gente, assim, de maneiras diferentes, né? Então, isso, né, essas coisas que eu escuto, que eu citei no começo do vídeo, eu escuto principalmente, assim, de mulher, né? Que acho que é mais doloroso, porque homem a gente já não espera muita coisa, né? Mas, assim, os dois, né, isso eu gostaria da ajuda de vocês, na verdade, por isso que eu tô... Pra gente começar eu não digo combater, sabe? Mas abraçar e conversar mais sobre, né, essas questões. Então, assim, não tem nada a ver com preconceito ou a gente não querer homem no grupo, né? Tá muito além. É realmente uma desconstrução de várias coisas sutis, que são as mais difíceis, né? Porque, por exemplo, um homem que bate na sua mulher, é fácil a gente identificar uma agressão, uma limitação ali. Agora, coisas sutis como papéis que são impostos, essas coisinhas do dia a dia, que é normal, isso é super difícil da gente superar, né? Então eu tô aqui mais para pedir ajuda de vocês também, assim, não sei se você é uma mulher que fala isso ou se você é uma mulher que já escutou isso, da gente começar a trazer essas mulheres e homens, né, para elas entenderem todo um contexto. É muito difícil, porque olha só, falar sobre uma coisinha já deu 20 minutos aqui, né? Então, aí você fala assim, vou fazer um vídeo e ninguém vai assistir, né? Mas é isso, tem coisas que, por mais que a gente tente levar assim, né, ensinar de uma maneira mais sutil, tem coisas que a gente tem que falar mesmo, né? Tem que ser falada. E a questão do grupo só de mulheres também é a questão que, assim, a gente pega, né, justamente dessa coisa que eu falei antes, da mulher se dedicar para a família, para o filho, e hoje para o trabalho também, né, hoje há alguns anos já. O que acontece é que as mulheres, elas têm pouca experiência mesmo, né, porque, viveu ali, aí finalmente o filho tá maior de idade, cresceu um pouquinho, ela consegue viajar e deixar o filho com outras pessoas, ou se dedicou ali para um casamento, né, e agora se divorciou, ou escolheu só estudar, só trabalhar, se dedicar para os estudos e para o trabalho, que também exige super energia, esforço, tempo, né, e agora tá tendo um tempo para si. Então, assim, quais mulheres hoje você sabe assim que, já tomou, né, lá na reserva do Lagamar, por exemplo, num canal que é uma praia deserta,
não é comum as mulheres assim, quem já tomou banho pelado aqui, sabe? Então, com a figura de um homem, por exemplo, no grupo, isso dificilmente aconteceria, né? Por motivos óbvios, né? Por questão de a gente sempre se ver, as mulheres, se ver como uma concorrente e não uma amiga ou parceira, né? E ficar disputando uma tensão ali, tem esse ponto. Tem o ponto mesmo de, às vezes, a própria aceitação com o corpo, porque a gente tem tanto pressão por estética, né? E assim, as mulheres não amam o próprio corpo, não se amam, nunca tá satisfeita, né? Não tá bom bastante e não conseguem, às vezes, olhar para o próprio corpo, né? Então, assim, e com um homem no grupo, dificilmente isso aconteceria. Um topless, um banho pelado, não que isso, né, aconteça sempre, mas são possibilidades, né? E com os homens ali, tem essa questão até de falar sobre vivências, histórias íntimas que só mulheres entendem também, né? E que vão valorizar aquilo que ela tá contando ali. E não vai, mas isso aí, né? Acontece mesmo, mas a gente também sofre. Então é só isso, é criar um ambiente seguro para que todas as mulheres se sintam à vontade de fazer o que quer que seja. Eita, agora volta a fita. Para fazer o que quer que seja, né? Nadar pelada, fazer topless, fazer nada, falar, conversar, contar sua história, não se sentir observada o tempo todo. Então, é por isso que é só grupo de mulheres. E queria compartilhar com vocês, né? Sei que muitas me seguem já há um tempo, vocês sabem que eu não falo muito sobre isso, mas que às vezes é importante falar. Então eu convido vocês a me ajudarem aí a aproximar, né, mulheres, homens de uma forma mais tranquila e entender e fazer essa conscientização aí para que a gente se cure, né? Eu pensei assim, vou gravar esse vídeo, eu até pensei em trocar essa camiseta, que é bem velhinha, mas eu vi que a cor, na verdade, é perfeita, né? É roxo, então o roxo tá ligado à cura, o roxo ele tá ligado à espiritualidade e à transformação, né? E eu acho que é propício para esse vídeo mesmo, né? Então eu deixei ela mesmo velhinha. Então é isso, gente. Vamos se curar, né? Sejamos melhores. E, bom, vejo vocês pelas naturezas aí. Tá bom? Um beijo.